Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, nós vamos ver a última videoaula do segundo bimestre. As próximas videoaulas serão sobre serão exercícios de revisão para a prova do segundo bimestre, como eu havia já falado com vocês. Bom, tentar arrumar aqui, ó. Bom, essa foto de capa aí nossa é um navio, né, cheio de imigrantes que estavam saindo dos seus países de origem na Europa em busca de uma vida melhor, e muitos vieram para o Brasil em busca dessa vida, né? Sendo que quando eles saíam dos seus países, eles saíam com uma promessa de que quando chegassem no destino, eles teriam uma fazenda para trabalhar, eles ganhariam terras e teriam um salário e uma vida melhor. Bom, a princípio, é o que eles achavam, mas quando chegaram aqui, viram que a realidade era outra, muito diferente do que eles haviam escutado antes de embarcar. E a gente vai ver isso ao longo dessa aula. Bom, o início da imigração europeia não portuguesa ao Brasil ocorreu ainda com o rei Dom João VI, né, que na época ele era o príncipe, porque a mãe ainda não tinha falecido. Então, suíços e alemães foram trazidos para o Rio de Janeiro e Espírito Santo também, mas a experiência não foi bem sucedida. E a partir da década de 1820, o governo passou a subsidiar a vinda de alemães para colonizar a atual região sul do país, principalmente as áreas de encostas de serra, que os estanceiros não tinham interesses em ocupar. Bom, muitos colonos, muitos imigrantes, eles ficaram em lugares de serra, até por causa do clima, que era mais parecido com a Europa, né? Então, a gente quando visita Petrópolis, todo ano tem a festa dos colonos, né, alemães, porque lá eles ficaram, um grupo, né, grande ficou concentrado em Petrópolis, Teresópolis, por causa do clima do local. E muitos foram para o sul, como em São Paulo tem colônia japonesa. Então eles se espalharam em todo o Brasil. E o pessoal da Europa, ele procurava muito esses lugares mais frios. E essa questão das encostas da serra é porque muitos proprietários de terra não se interessavam pelas encostas por causa da dificuldade. Então, muitos imigrantes foram para esse local. Bom, em 1845, o senador Nicolau Campos Vergueiro propôs a criação do sistema de colônias de parceria. 2 anos após a apresentação dessa proposta, foi estabelecida a primeira colônia de trabalhadores, com esse sistema na fazenda Ibicaba, em Limeira, em São Paulo. Na propriedade dele, com o passar do tempo, o desentendimento entre os parceiros fez com que esse tipo de contrato fosse extinto. E a partir de 1850, com a assinatura da Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos
vindo da África, né, houve drástica diminuição da oferta de mão de obra escrava. Com isso, a imigração foi estimulada. Bom, o sistema de colônias, de parcerias, previa que os imigrantes estrangeiros, ao ingressarem no Brasil, fossem trabalhar em grandes lavouras. Por isso, por esse sistema, as despesas de viagem e da adaptação inicial eram pagas pelos agenciadores, as pessoas que contrataram esses imigrantes. E os imigrantes os ressarciam, né, com juros depois de determinado tempo de trabalho. Ou seja, ele investia, trazia as pessoas para cá, mas financiava toda a viagem, mas depois as pessoas tinham que pagar por isso. Na fazenda, o imigrante e sua família ficavam responsáveis por determinado número de pés de café e recebiam um pedaço de terra para a agricultura de subsistência, ou seja, aquela agricultura que você planta, colhe e é para o seu próprio sustento da sua família. O lucro obtido com o café e com os produtos cultivados era dividido com o dono da fazenda. Além da demanda de mão de obra, havia a propagação de teorias raciais, segundo as quais a etnia era fator determinante para o desenvolvimento socioeconômico de uma nação. De acordo com essa mentalidade racista, apenas os brancos europeus poderiam civilizar o Brasil. Muitos membros da elite do governo brasileiro pensavam dessa maneira e, por isso, incentivaram a vinda de imigrantes europeus para o país. Outra questão também, porque a maior parte das pessoas que viviam aqui eram negras, né? Então, eles queriam fazer o branqueamento no Brasil, ou seja, eles precisavam botar bastante pessoas brancas aqui para que se misturasse com o negro, né? E começasse a branquear a população brasileira. A imigração subvencionada tornou-se comum a partir de 1870 e o número de imigrantes aumentava cada vez mais. A vinda dos europeus, sobretudo italianos, espanhóis, portugueses, alemães, franceses, poloneses, foi facilitada pela situação difícil que enfrentavam em seus respectivos países, além da propaganda que divulgava a imagem de um Brasil maravilhoso, onde eles teriam terra e fartura. Bom, terra existia, fartura no sentido de terra, aqui o solo é bem fértil no Brasil, mas não foi dessa maneira como eles pintavam o Brasil, né? Eles passavam uma visão de uma coisa, quando os imigrantes chegaram aqui, encontraram outras. Ao chegarem aqui, os imigrantes percebiam que a realidade era outra. O trabalho era muito, poucos conseguiam se tornar proprietários de terras, e quando isso acontecia, em geral, era porque suas terras tinham menos qualidade e não interessavam aos fazendeiros ricos, que praticamente detinham o monopólio da propriedade rural desde a Lei de Terras de 1850. Ou seja, eles trabalhavam muito, poucos conseguiam essas terras, e os que conseguiam as terras eram justamente aquele pedaço de terra que o fazendeiro não queria, porque ou era de difícil acesso, ou não era plana, então eles acabavam cedendo esse pedaço de terra aos imigrantes. Outra coisa também que aconteceu muito foi que, por exemplo, dentro dessas fazendas existia sempre uma lojinha, né, uma tendinha, uma quitanda.
E essa quitanda, ela vendia alimentos. Não existia supermercado como existe hoje, né? Variedades de supermercados, nada disso. Então eles tinha sempre uma lojinha onde vendiam os produtos necessários de sobrevivência, comida principalmente, produtos de higiene, sendo que muitas das vezes os colonos, né, os imigrantes, eles trabalhavam muito. E o que acontecia? Quando recebiam os seus salários, eles tinham que fazer compras. O primeiro mês eles receberam o salário, foram lá, fizeram as compras. No outro mês, o que aconteceu? Eles simplesmente acabaram se endividando com essas quitandas, com essas lojinhas, porque eles iam pegando fiado, e quando chegava no dia do pagamento, era descontado, o dinheiro não ia nem para a mão deles, era descontado para pagar o que eles pegaram nessas lojinhas. E muitas das vezes essas lojinhas eram do próprio dono da fazenda. Então, o que acontecia? Muitos colonos não podiam ir embora, né? Ir para outra fazenda ou tentar voltar para o seu país de origem, porque ele já estava endividado com o dono da fazenda. Então, muitos acabavam não recebendo salário, tendo uma dívida enorme, porque virava uma bola de neve isso. Então, e com isso, eles ficavam presos, amarrados a esse dono da fazenda. Bom, os efeitos da abolição. A abolição foi um dos fatores de desestabilização da monarquia brasileira. Os proprietários de escravos sentiram-se prejudicados com ela e, sobretudo, os cafeicultores do Vale do Paraíba, considerando a abolição como traição do império e voltaram-se contra o regime monárquico. Apesar das dificuldades, os libertos continuaram sua busca pela sobrevivência, assim como fazem atualmente seus descendentes, que continuam a lutar contra a discriminação e pela igualdade de direitos e oportunidades. Bom, esses efeitos da abolição, nós vimos isso até na aula ao vivo, né? Que o primeiro, que os fazendeiros eles brigaram com Dom Pedro II, foi um dos motivos para a proclamação da República, que eles não aceitaram a abolição da escravidão. Por quê? Porque eles investiram muito dinheiro nos escravos. Lembra que eu já falei que para mostrar poder, quem tinha mais escravo tinha mais poder, né? E tinha mais dinheiro, porque os escravos eram caros. Então, todo aquele investimento, né, em compra de escravos, com a abolição da escravidão, eles perderam. Então, eles exigiram do imperador uma indenização por libertar os escravos, porque o negro, nessa época, era mercadoria. É a mesma coisa eu comprar um relógio e alguém chegar para mim e falar assim, tem que jogar fora. Entendeu? Então, era um objeto, o negro era um objeto. Então, para os grandes fazendeiros, foi um prejuízo muito grande. Em contrapartida, para os libertos, foi a abolição, eles ficaram livres. Mas, ao mesmo tempo, o Estado, né, ele não deu uma condição de vida para esses negros livres. Eles jogaram os negros nas ruas e à própria sorte. E, como eu já expliquei para vocês, muitos entraram na criminalidade, a quantidade de favelas, quer dizer, começou a crescer, né, as favelas, porque com a abolição da escravidão, eles começaram a construir barracos nos morros. Não tinham para onde eles irem, eles começaram a construir. Então, iniciou-se as favelas e o crescimento foi muito rápido das favelas. A campanha republicana. Gente, nós tivemos
aqui ó, é o navio. Olha como é que vinham as pessoas nos navios. Imagina você passar dias e noite, dias e noite, dias e noite num navio super lotado, né? Em condições desumanas, o calor infernal, sem contar que eles enfrentaram tempestades também, né? Além do calor, tudo em busca de uma vida melhor. Então aí vinha homens, mulheres, crianças, e vocês podem ver que são pessoas muito bem arrumadas, pessoas, homens e mulheres, né? Você vê que não eram qualquer, eram pessoas que tinham uma condição de vida boa. Até pela vestimenta a gente consegue perceber isso. Então, muitos morreram nessa travessia e os corpos eram jogados ao mar. Muitos chegaram aqui debilitados, doentes também, tá? A campanha republicana. A partir de 1870, o Império Brasileiro passou a ser contestado diretamente por grupos que até então apoiavam o Império. Era o caso dos setores do Exército, da Igreja Católica e da elite de cafeicultores, que apesar de deter o poder econômico, lutava para obter poder político. Bom, os jornais publicados na época traziam artigos que defendiam as ideias republicanas e, ao mesmo tempo, criticavam o regime monárquico por meio de charges que atacavam a figura de Dom Pedro II. Para muitos, ele era acomodado demais e não estava sendo capaz de atender às necessidades e aos desejos urgentes da população brasileira. Tem uma charge muito comum, muito assim, comum porque tem praticamente em todos os livros de história, né, que mostra Dom Pedro II dormindo no trono. A outra charge mostra ele caindo, né, como se o governo dele estivesse caindo. Entre os anos de 1870 e 1872, foram fundados cerca de 20 jornais republicanos. O movimento aumentava e encontrava eco nas reivindicações da classe média urbana, que não tinha participação efetiva na política monárquica. E as ideias republicanas foram ficando fortes em províncias como São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, onde foram criados os partidos republicanos regionais. Em 1873, fazendeiros paulistas, reunidos na Convenção de Itu, fundaram o Partido Republicano Paulista, o PRP. Os cafeicultores pleiteavam mais participação política e acreditavam que em um sistema federativo, descentralizado e com mais autonomia provincial, isso seria mais possível. E as ideias republicanas foram se tornando fortes em províncias como São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, onde foram criados partidos republicanos regionais. Bom, o movimento cresceu rapidamente. A crise do Império. Na década de 1880 foi marcada pelo agravamento dos problemas sociais e grande parte das pessoas vivia em extrema pobreza e ainda estava sujeita a doenças provenientes das precárias condições de higiene e saúde, os preços elevados de alimentos manufaturados e serviços públicos deixavam a situação da população cada vez pior, gerando uma série de revoltas contra o Império. Né? A Igreja Católica, gente, era um dos pilares de sustentação do regime monárquico.
Dom Pedro II, entretanto, desde a Constituição de 1824, a Igreja era subordinada ao Estado, o que levou vários religiosos a exigir autonomia para as suas questões. Mais um que o imperador brigou. Ele desacatou a Igreja Católica, uma ordem do Papa. Então ele teve briga com os fazendeiros, ele teve um desentendimento com o exército, teve um desentendimento com a Igreja Católica e com isso os movimentos republicanos foram crescendo, até que deram um golpe e retiraram Dom Pedro II. Uma situação ocorrida de 1874 deflagrou a chamada questão religiosa. E naquele ano mesmo, Dom Pedro II mandou prender 2 bispos que haviam punido irmandades religiosas favoráveis à monarquia. Essa atitude, mesmo tendo sido revertida com a anistia dos bispos, desgastou a relação entre o imperador e a igreja, que eu acabei de explicar. O exército. Bom, com a vitória, deixa eu ver se tem aqui, com a vitória da Guerra do Paraguai, o exército tornou uma instituição fortalecida e com influência na sociedade. As escolas militares adquiriram importância e passaram a atrair jovens, principalmente os mais pobres, que viam na carreira militar uma chance de melhorar de vida. Aí, no entanto, os militares continuavam desvalorizados, e mal remunerados. Poxa, já tinham lutado na Guerra do Paraguai. O exército já tinha se fortalecido. E os militares continuavam desvalorizados pelo imperador e mal remunerados. Com isso, eles desejavam participar mais, e com isso, eles desejavam participar mais da política, da vida política, mas o sistema vigente não permitia a participação desses militares diretamente na política. E toda essa insatisfação levou os militares a se posicionarem tanto contra o regime monárquico, contra a escravidão, especialmente por aqueles muitos soldados da Guerra do Paraguai, que eram escravos que se alistaram no lugar de seus senhores ou eram recém-libertos. Nas escolas militares, pregavam mudanças no país com a insatisfação de um governo republicano. É importante também salientar que não foi todo o exército que se voltou contra Dom Pedro II. Em geral, os oficiais superiores continuavam fiéis ao imperador. O fim do império. O governo imperial percebeu tardiamente que o isolamento da monarquia e a oposição crescente demonstravam que o imperador estava com os dias contados. Na tentativa de reverter a situação, em junho de 1889, o imperador nomeou o Visconde de Ouro Preto, do Partido Liberal, para chefiar o gabinete ministerial. E para reduzir a oposição, o Visconde de Ouro Preto apresentou à Câmara dos Deputados um programa de reformas políticas que incluía liberdade de fé religiosa e de ensino, autonomia para as províncias, mandatos limitados não vitalícios, ou seja, não era para a vida toda. No Senado, legislação agrária, que facilitava a aquisição de terras, e fim do voto censitário, aquele que só podia votar quem tivesse uma quantidade grande de terra. Essas propostas se aproximavam das ideias republicanas do governo, mas visavam preservar a monarquia. No entanto,
Essas leis precisavam ser submetidas aos deputados, que só tomariam posse em 20 de novembro de 1889, já que, de acordo com as normas do parlamentarismo vigente, novas eleições haviam sido realizadas. A monarquia caiu antes, em 15 de novembro de 1889, ou seja, Dom Pedro II deixou de ser imperador, né, no dia 15 de novembro de 1889. Historiadores contam que ele foi avisado, comunicado, ele dormiu, quando acordou de manhã, já tinham proclamado a República e ele teve que sair às pressas do Brasil. Tanto é que eles só deram chance dele fazer um baile, que foi na Ilha Fiscal. Então, o último baile da família real aqui no Brasil foi na Ilha Fiscal. Dias antes da posse dos deputados recém-eleitos, que passariam a compor a Câmara, a República foi proclamada no Brasil. Ou seja, Dom Pedro II foi avisado em cima da hora do ocorrido, né? Ele dormiu, o imperador, e acordou, não sendo mais o imperador do Brasil. E ele teve que ir embora, largar tudo aqui, teve que ir embora com a sua família e se exilou na Europa, né? E daí acabou o regime monárquico, passou para o regime republicano, que é o regime até hoje nosso, né? Que nós temos presidente e não imperador mais. Então, as eleições ocorrem de 4 em 4 anos e o povo escolhe os seus governantes, né? Então, passou a ter prefeito, governador e presidente. Ok, pessoal. Aqui são os imigrantes, né? As fotos aqui dos imigrantes trabalhando nas lavouras de café. Aqui foi o que eu li, expliquei agora, o fim do Império, né? Aqui são os exercícios da página 68 e 69. Ok? Um beijinho, até a próxima aula.